E como a gente está em 77, então a gente pode fazer assim, de vez em quando alguns desligam a câmera para que outros possam ligar. E aí a gente vai se vendo, pelo menos, né? Cria um ambiente um pouquinho mais humano. Pessoal, boa tarde a todos e todas. Então, estamos começando aqui a gravação desse primeiro vídeo do curso Como Ingressar no Mestrado. Eu quero começar me apresentando, depois eu vou apresentar para vocês o CONFOR, que é responsável por essa atividade que vocês vão participar. Vou dar alguns detalhes também de como que a gente vai proceder, né, nos próximos encontros. E vou apresentar para vocês o programa do curso. Preparei poucos slides só para vocês terem um caminho, né, do tipo de tema que a gente vai discutir ao longo das próximas aulas. E a minha intenção é que a gente possa falar um pouco hoje sobre um aspecto já mais teórico, sobre o que significa fazer um mestrado. Hoje, inclusive, eu pensei em falar o que significa fazer uma pós-graduação estricto sensu, mestrado e doutorado, né? O nosso foco aqui é o mestrado, mas acho que nessa primeira aula vale a pena uma discussão mais abrangente. E vou apresentar para vocês também um pouco das características desse curso, porque a gente vai dar uma série de orientações para vocês para determinados tipos de mestrado. Não que muitas das coisas que a gente vai falar aqui, gente, não sirva para qualquer programa de pós-graduação em outras áreas, mas o nosso foco vai ser principalmente um determinado campo, então já vou deixar isso também um pouco mais explícito para vocês já. Então, vou começar com essa parte mais de apresentação, e depois eu passo para os slides, apresento o conteúdo do curso, e a gente entra nesse primeiro ponto teórico, tá? Gente, meu nome é Suzy Pisa, eu trabalho na UFABC desde 2015, mas já estou no ensino superior há uns 20 anos, mais ou menos. Atuei na educação básica também durante bastante tempo, e atuo na educação básica com projetos de extensão, também praticamente ao longo de toda a minha trajetória no ensino superior. E na UFABC eu estou em 2 programas de pós-graduação. Eu sou credenciada em 2 programas de pós-graduação. O programa de filosofia, que é um programa acadêmico de mestrado e doutorado em filosofia. Então, eu ministro cursos nesse programa e eu oriento alunos que querem fazer mestrado ou doutorado em filosofia, né? Nesse programa de mestrado em filosofia, e com isso já me apresentando, eu já vou falando para vocês algumas coisas que são importantes para vocês entenderem como que as coisas funcionam, né? Dando um pouco do caminho das pedras. Eu atuo nesse programa de filosofia que tem 2 linhas de pesquisa e eu estou em uma delas. Então, isso é uma característica dos programas de pós-graduação. Você não pode pesquisar qualquer coisa num programa, você tem que ver qual é a linha de pesquisa desse programa. Dentro do programa de doutorado em filosofia, eu estou vinculada a uma linha de pesquisa de ética e política. Então, eu oriento estudantes que querem pesquisar ética e política. Então, veja que a coisa vai se fechando, né? Neste programa. E eu faço parte de um outro programa, na UFABC também, que é um programa interdisciplinar. Ele é o nome do programa é Economia Política Mundial. Ele é um programa interdisciplinar que tem professores da filosofia, de relações internacionais, de políticas públicas, de economia. Ele é um programa bastante abrangente, né, que possibilita muitas pesquisas bastante distintas, a partir da perspectiva de um campo, que seria esse campo da economia política mundial. Nesse programa tem várias linhas de pesquisa e eu me insiro também em uma pesquisa, em uma linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa ligada a conhecimento e trabalho. Então, me apresentando e mostrando para vocês onde que eu estou, né, na universidade pública, ou seja, em que programas que eu estou, vocês já veem que tem um processo de especificação de pesquisa. Quer dizer, quando alguém me procura, falar, Suzy, eu quero fazer mestrado ou doutorado com você, é porque essas pessoas estão interessadas de alguma maneira nesses campos.
né? Eu não oriento trabalhos em outros programas e nem em outros temas, né? Esses programas, gente, os 2 programas que eu estou, eles permitem muitas pesquisas, né, na área de ciências humanas, inclusive na área educacional. E aí isso é uma coisa super importante para o nosso curso aqui, vocês vão ouvir isso em muitas aulas, né? Não necessariamente eu preciso fazer trabalhos sobre educação em mestrado e doutorado em educação. Existem muitos programas que acolhem problemas de pesquisas ligados à educação. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Então, quando eu me proponho a vir aqui discutir com vocês, professores e professoras da rede, tentar ajudar vocês a entender o processo de entrada no mestrado, eu falo com tranquilidade sobre pesquisas de educação, mesmo não estando vinculada a um mestrado específico em educação. Nós convidamos alguns professores e professoras da UFABC para estarem aqui conosco, né, ao longo das próximas aulas. A agenda de todos está bastante comprometida, enfim, por conta de 1000 situações, mas eu espero que a gente tenha alguns colegas para vir conversar um pouquinho aqui com vocês, se não me responsabilizei, né, por conduzir as aulas, e aí vocês vão ter oportunidade de ver um pouco outros programas e outras perspectivas, né, mas isso mais para vocês entenderem. Como que a gente vai conduzir esse curso, gente? Primeiro, eu vou tomar por base que a maioria de vocês tem interesse em fazer o mestrado, mas não conhecem muito bem como é que funciona o processo, né? Mas é natural que alguns de vocês saibam algumas coisas sobre, e pode ser até que alguns de vocês tenham já prestado algum processo seletivo, né? E podem não ter passado, e com isso acham que vale a pena, né, entrar num curso como esse. Então, eu peço desculpas já de antemão, porque em alguns momentos eu vou falar coisas que muitos de vocês já sabem, né, que é óbvio. Mas, como tem muitas pessoas aqui que, às vezes, desejam fazer um mestrado, mas não tem ideia de como é que faz, o que eu faço, né, qual que é o primeiro passo? Então, algumas informações básicas, elas são bastante importantes. Então, a gente vai dar informações para vocês de maneira bastante genérica. A outra coisa que eu já falei, mas é importante reforçar, é que o nosso foco vai ser as ciências humanas, e por isso a gente vai focar em pesquisas que teriam alguma vinculação com a educação. No entanto, como já, inclusive, alguns de vocês aqui colocaram no chat, tem muitos de vocês aqui que são da área das ciências naturais, que são da área da matemática. No entanto, não existe nenhum problema, né, no acompanhamento dessa discussão, primeiro, porque o fato de você ser das ciências naturais ou da matemática, você pode ter interesse em fazer um trabalho de mestrado que envolva educação, e com isso você já está nos 2 mundos, né? Digamos assim, você está na tua área, mas ao mesmo tempo está vinculado à educação. E, por outro lado, parte significativa das informações serve para todo e qualquer programa, que mais ou menos todos pedem as mesmas coisas, né, com algumas especificidades depois. Então, a gente fala das ciências humanas e educação, porque, no geral, os professores e professoras da rede pública, principalmente, da rede privada também, acabam tendo interesses em pesquisar problemas que, de alguma forma, estão ligados à educação, de alguma forma, mesmo que seja indiretamente. Então, a gente tentou direcionar um pouco o nosso discurso para aí. Nada impede que nos momentos que a gente vai ter interação, né, para o pessoal que está acompanhando ao vivo, que vocês façam perguntas diversas em relação a temas específicos e a gente tenta ajudar. Gente, outra observação, eu não posso deixar de fazer isso, o formato que a gente criou é adequado à pandemia, tá? Não é adequado à necessidade de entrar no mestrado, né? O bom seria que o nosso curso fosse juntos, numa oficina, em que a gente pudesse conversar com cada um de vocês, com cada uma de vocês. Então, isso aqui está longe de ser o ideal, como vocês bem sabem, né? Isso aqui é um remendo, né? Para a condição triste que nós estamos vivendo no país agora. Então, o formato de fazer vídeos com essas 8 palestras é tentando dar conta de uma demanda no meio de uma pandemia. É isso, tá? Mas eu desejo muito, e o nosso compromisso com vocês é que, tão logo a gente possa retornar às atividades presenciais, que a gente possa fazer isso melhor,
né? De preferência com grupos menores e, ao mesmo tempo, fazendo oficinas mesmo, de elaboração de projetos, enfim, porque é o que de fato funciona, né? Então, eu tenho certeza que vai ajudar bastante, mas é importante vocês saberem que há um limite nessas plataformas, há um limite nesse excesso de lives que a gente está assistindo, há um limite no EAD, há um limite em tudo isso, então a gente só está tentando, né, fazer o melhor possível dentro desse contexto. Gente, o Comitê de Formação de Professores, que é o CONFOR, depois vocês vão receber mais informações sobre esse grupo, inclusive porque esses vídeos vão lá para o nosso canal, é um comitê gestor dentro da Universidade Federal da ABC, na verdade, muitas universidades federais têm esse comitê, e ele é responsável por criar, por atender demandas da rede pública de educação básica e por criar projetos para a educação básica, principalmente em torno da formação de professores. Então, a gente tem um grupo que tem muitos representantes da UFABC, dos programas de pós, das licenciaturas, mas também temos representantes da rede, e temos também representantes da comunidade, então, representantes que vêm de outros grupos. A gente se encontra com uma certa frequência e tentamos dar conta das centenas de milhares de problemas que a gente tem para resolver em relação a isso, né? Conseguimos resolver 1/1000 deles, mas a gente vai tentando, pouco a pouco, fazendo isso. Tem muitos problemas que dizem respeito à universidade, porque nós temos vários cursos de formação lá, e tem muitos problemas que são de fora, né? E em uma dessas reuniões, os nossos professores da rede, que são representantes, trouxeram essa demanda. Ó, gente, tem muita gente querendo fazer mestrado e doutorado, e para muitos professores isso é muito difícil, para muitas professoras isso é muito difícil, e eles trouxeram, a gente sabe disso, né, gente, porque a gente acompanha vocês de várias formas, mas eles trouxeram várias demandas, e a gente tentou formar um pouco o curso a partir das demandas que eles trouxeram. Dificuldade na elaboração do projeto, dificuldade em entender o processo, dificuldade em entender, ok, é pública, e aí eu pago, né, porque tem isso nesse país agora, né, é público, e a gente tem que se perguntar se a gente tem que pagar, né? Que é uma coisa meio assim, um contrassenso, mas enfim, é o Brasil, né? País dos contrassensos. Como que arrumar orientador? Tem que arrumar orientador antes, tem que arrumar orientador depois. E bolsa? Consigo bolsa? Né? Não consigo bolsa? Ou seja, é muita dúvida, né? Nesse processo como um todo. E uma das coisas que o pessoal trouxe pra gente, é que muitos professores e professoras da rede acham que isso não é para eles, certo? Que não é para eles, isso não é para mim, né? Então, eu estou aqui para dizer que isso é para vocês, certo? A universidade pública tem essa função, né? E é nossa obrigação, a gente ganha para isso, né? Os professores e professoras que estão nos programas de mestrado e doutorado deste país não estão nesses programas para excluir vocês dos programas, certo? São servidores públicos, né? A obrigação deles é ajudar vocês a entrarem nesses programas, e não excluir. Então, eu acho que isso precisa ficar muito evidente para que vocês se apropriem de algo que é público. São programas financiados pelo governo e a gente precisa entrar com essa, né, com essa perspectiva, né? Então, a gente tem bastante coisa que acho que a gente pode ir falando ao longo das aulas e que vai ajudando vocês a se empoderar para esse processo, né, gente? Porque não é uma questão só de competência técnica, tá? Passa bem longe disso. Tem a ver com muita coisa, com autoestima, com disposição para enfrentar uma série de dificuldades, um monte de gente arrogante, né? Então, vamos que vamos, né? É isso que a gente vai tentar fazer juntos e juntas, tá? Gente, feitas essas considerações, só uma última informação, até porque teve gente que chegou depois do nosso papo inicial. Então, nós acolhemos aqui até 100 pessoas, né, na plataforma, mas os vídeos vão para o YouTube e vocês vão receber essa divulgação, e aí eu peço que vocês sim divulguem para todos que puderem, porque a ideia é que o maior número de pessoas tenha acesso ao curso, né, e que isso possa, de fato, ajudar as pessoas. Então, vamos lá, gente. Eu vou projetar aqui, são poucos slides, tá? Vou projetar o próprio programa, para vocês terem uma dimensão. Peraí, que tem gente entrando. Para vocês terem uma dimensão do que a gente vai fazer nos próximos dias.
Eu estou usando essa coisa aqui há muito tempo e ainda me enrolo com esse negócio. Vamos lá. Falem alguém no áudio, por favor, porque eu já não estou vendo vocês, se vocês conseguem. Sim. Dá para ver? Ok, Sim. legal. E aí, quando a gente projeta... Sim. Já está compartilhando a tela, Suzy. Obrigada, gente. Então, beleza. Então, pessoal, são poucos slides, logo eu já volto a ver vocês de novo. Eu pus aqui, né, só para reforçar, a gente tem o apoio do PIBID, que é um projeto também que eu coordeno, junto com vários outros professores na UFBC, que é um projeto de iniciação à docência, e está aqui o nome do nosso comitê e a proposta geral, né, como ingressar no mestrado. Gente, esse é o programa das nossas aulas. Então, hoje a intenção é discutir um pouquinho fazer mestrado, formação para fazer ciência, a pós-graduação no Brasil em ciências humanas e em filosofia, mas, como eu disse para vocês, com ênfase em problemas diversos educacionais, tá? Então, o pessoal que está ligado a outras áreas, mas que tem esse vínculo com a educação, não se preocupe que está completamente dentro. Porque, no geral, né, projetos ligados à educação estão ligados a programas que têm vínculo com as ciências humanas, por tratar especificamente de problemas educacionais. Então, isso é um processo comum. Deixa eu só... Tem gente entrando, deixa eu só autorizar aqui, peraí. Já volto para lá. Então, aqui. Então, hoje a gente vai fazer um pouco desse papo, né? Por que ao entrar num programa de mestrado, eu começo a fazer ciência? O que isso tem a ver com fazer ciência? E o que significa isso, né? Quando a gente pensa na pós-graduação no Brasil. A segunda aula, que vai ser, no caso, a aula de amanhã, eu quero discutir com vocês a educação como ciência e o que deve conter um projeto de pesquisa em educação e áreas afins das ciências humanas e, naturalmente, como eu já disse, acoplando o maior número de áreas possível. E a diferença entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Eu estou parando aqui um pouquinho com os slides para acolher o pessoal que está chegando, tá? Ok. Eu vou terminar essa apresentação, depois se alguém pedir para entrar, entra depois da apresentação. Então, discussão primeiro sobre pós-graduação e fazer ciência no Brasil, depois amanhã educação como ciência, o que deve conter um projeto de pesquisa em educação ou áreas afins, e a distinção entre mestrado profissional e mestrado acadêmico. Depois, na terceira aula, e na quarta aula também, elaboração de projeto de pesquisa. Então, na primeira aula, a gente pensou em discutir com vocês problema, introdução teórica e objetivos. Na segunda aula, ainda elaboração de projeto de pesquisa, metodologia, justificativa, cronograma e levantamento bibliográfico. No dia 24, que vai ser na terça-feira que vem, levantando fontes científicas, revistas acadêmicas, teses, obras de referência, etc. Então, aula fundamental, gente, porque o processo começa por aí, né? Você buscando fontes que você possa, pesquisar. Então, a gente vai discutir isso um pouquinho com vocês. Depois, processos seletivos. Então, vou mostrar para vocês uma série de processos, mostrar o edital mesmo, para a gente ver junto o que, no geral, os programas pedem. No geralzão, pedem projeto, pede exame de proficiência, língua estrangeira, pede prova teórica e faz uma entrevista. Tem alguns programas que pedem ainda algumas coisinhas mais, eu vou falar para vocês o que é, e alguns não pedem, por exemplo, prova teórica, então isso varia bastante. Na outra aula, como conseguir orientador, ou seja, como que é essa relação com orientação, que tipo de programa a gente tem, que são bons programas de pós-graduação, quero conversar sobre isso com vocês também, vai fazer pós-graduação fazendo um bom programa, falar um pouquinho sobre bolsas, as bolsas que a gente tem disponível no país, e dúvidas em geral. E a última, dificuldades, desafios, pressão psicológica, sofrimentos, angústias e coisas afins. Essa última aula é fundamental, mais importante, tá bom? Deixa eu sair aqui, gente, só um pouquinho para acolher o pessoal que está pedindo para entrar. Peço desculpas. Depois, na semana que vem, eu vou pedir para o pessoal tentar chegar. Vamos ver.
também nossa sala já está quase cheia, daqui a pouco, nem que o pessoal quiser entrar, não vai conseguir. Ok, voltando para lá. Então, esse é o nosso programa, gente. Nós temos uma proposta de discutir com vocês uma série de elementos que vão desde questões específicas do que você precisa fazer do ponto de vista teórico, o que significa você estar fazendo um mestrado e algumas questões mais práticas, como processo seletivo, como é que funciona, quando onde eu encontro a informação, orientação, etc. e tal, e dúvidas em geral. Eu já vou voltar para comentar um pouquinho com vocês especificamente esse ponto, gente, porque eu acho que vale a pena a gente detalhar um pouco isso, para vocês terem essa dimensão, né, do que implica todo esse processo, mas já aproveito para a gente, porque aí eu já fecho o slide e a gente fica só conversando, para apresentar um ponto para vocês que é fundamental, e é uma opção que eu faço, gente, para começar a nossa discussão aqui, e de alguma maneira isso vai atravessar todas as nossas aulas, né? Mesmo quando não for eu que for dar aula para vocês, vai atravessar todas as nossas aulas. Eu trago para vocês aqui uma definição do que é fazer ciência. Existem muitas definições, né, disponíveis e muito bem construídas do que é fazer ciência. Eu uso essa, que é uma definição de um filósofo, historiador da ciência, que é o Thomas Kuhn. O Thomas Kuhn, ele é um pensador de referência quando a gente estuda a teoria do conhecimento, epistemologia, enfim, filosofia da ciência. E ao pensar um pouco sobre ciência, a história da ciência principalmente, as transformações da ciência, ele vai elaborar uma definição, ou seja, quando eu faço ciência, eu faço o quê, né? E eu estou adotando a definição dele aqui, porque eu acho que ajuda muito vocês a entenderem por que todo esse processo para entrar no mestrado e por que tantas dificuldades depois também no caminho que vocês vão enfrentar. Fazer ciência é resolver problemas. Ou seja, a ciência é uma atividade de resolução de problemas. Então, eu coloco aqui uma definição, né, um pouco a partir da perspectiva dele. A ciência é uma atividade de resolução de problemas. Tal tarefa é realizada no interior de um campo epistemológico, ou seja, um campo de conhecimento, um determinado campo de conhecimento com recursos próprios, que tem meios para tal resolução. Ao fazer um trabalho científico, participamos de alguma maneira desta resolução, seja elaborando um diagnóstico para alguma coisa, uma explicação para alguma coisa, propondo hipóteses ou soluções parciais ou completas para um dado problema. Então, gente, isso é muito importante. Quando você entra num programa de pós-graduação estrito sensu, você passa a fazer parte desse jogo, né? Qual é a tua tarefa nesse processo de 2 anos, que é, no geral, o tempo, né, que a gente leva fazendo um mestrado? Claro que não é resolver, né, grandes problemas em tão pouco tempo, praticamente impossível. Mas o teu trabalho, ele tem que estar orientado de alguma maneira para essas atividades de resolução. Então, quando eu coloco aqui fazer diagnóstico, explicar, propor hipóteses, propor soluções parciais ou completas, eu poderia levantar mais uma série de outras possibilidades. A gente vai levantar isso junto ao longo dos nossos encontros. O importante é vocês terem em mente que isso precisa ser feito de alguma maneira, né? Eu sempre falo isso muito para os alunos que me procuram quando querem fazer o mestrado ou quando querem fazer, principalmente, o doutorado. Você não veio aqui para produzir um texto sobre um tema. Não é essa a proposta de uma pós-graduação estrito sensu. Não é essa a sua tarefa, né? Ok, tá, professora, mas como é que eu vou resolver um grande problema? Vamos supor, né, por um instante, que o nosso problema seja resolver um problema educacional, gente. Assim, como o nosso grupo aqui é de professoras e professores. A gente sabe o tamanho e a complexidade e a quantidade de problemas que existem na educação. Seria muita ingenuidade da nossa parte achar que num trabalho acadêmico a gente vai conseguir resolver isso em 2 anos, né?
seria muita ingenuidade da nossa parte. Ok. Então, de que maneira que isso que eu vou fazer no mestrado se relaciona com essa tese que eu estou trazendo para vocês? Essa é a nossa tarefa, gente. A gente, quando faz um projeto de pesquisa, precisa responder exatamente a essa pergunta. Como que o meu trabalho vai entrar nesse processo de resolução de problemas, mesmo que seja de uma maneira muito pontual. Você está entrando dentro de um campo de conhecimento, dentro da produção científica, e você vai contribuir de alguma maneira para isso, mesmo que seja de maneira singela, mesmo que seja de maneira pontual, né? Então, esse é o aspecto que eu acho que é muito importante a gente ter em mente. Então, voltando aqui para a nossa definição, vou ler ela com vocês de novo e vou avançar. Então, ó, eu tomo por princípio, eu estou usando esse recorte aqui com vocês, que acho que vai ajudar muito vocês a entenderem uma série de outras coisas, que a gente está entrando num grande grupo que se propõe a resolver problemas de todos os tipos. A ciência, então, é entendida como atividade de resolução de problemas, tal tarefa é realizada no interior de um campo epistemológico que tem meios para tal resolução, tem maneiras para fazer isso, né? Ao fazer um trabalho científico, a gente participa disso de alguma maneira. Gente, um programa de pós-graduação representa, de alguma forma, esse campo epistemológico. Por isso que a gente tem mestrado e doutorado em política pública, mestrado e doutorado em economia política mundial, mestrado e doutorado em educação. Ou seja, dentro daquele programa, você tem uma representatividade de um grupo que atua dentro de um determinado campo, dentro de determinadas linhas de pesquisa. Os alunos que entram lá vão trabalhar dentro daquela linha e vão produzir trabalhos que vão ajudar a resolver determinados tipos de problema. Então, é muito importante a gente entender esse processo. O último slide, penúltimo, na verdade, só para a gente sistematizar aqui. A formação do pesquisador e da pesquisadora, portanto, do cientista ou da cientista, e a produção do conhecimento científico começa... Parou de compartilhar a tela, tá, Suzy? Parou. Peraí. E na minha aqui parece que está compartilhando. Peraí que eu já começo tudo de novo. Apresentar. Ai, gente, esses negócios são uma coisa, né? Vamos lá. Não sei como é que vocês estão lidando com isso, mas eu estou lidando bem mal. Vamos lá. Voltou, ok. Voltou? Tá. Voltou. Ok. Eu já até fiz um pouquinho de slide para a gente não precisar ficar sofrendo com isso. Então, olha lá. Quando você entra no mestrado, você entra nesse jogo, vou chamar assim, o jogo da produção do conhecimento científico. Você entrou. Só que você acabou de entrar. Então, é claro que lá você tem pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo, né? E tem pessoas que já estão fazendo isso também fora dos programas. Então, o processo de entrada no mestrado, ele passa por uma etapa de você se formar como pesquisador. Só que, gente, como é que você se forma como pesquisador e como pesquisadora para fazer ciência? Fazendo ciência. Não tem outro jeito. É justamente isso que vai ser o mestrado. Você vai aprender a usar métodos, a levantar fontes, a lidar com os seus problemas, né? A lidar com os problemas de pesquisa. Então, um programa de mestrado e doutorado, coloco aqui escrito sensu, né? Enfim, que é essa produção especial, bem mais restrita, forma os cientistas do país. O processo é sempre esse, né? Todo mundo que é cientista no país passou por esse processo, né? A gente sabe que a pós-graduação, ela não é só escrito sensu, tem a pós-graduação lato sensu. Muitos de vocês talvez até já tenham feito alguma. A gente costuma chamar ela de especialização. A pós-graduação lato sensu, especialização, ela não tem a mesma função que tem o mestrado e doutorado. Ela é um curso onde você aprende mais sobre um determinado tema e faz uma monografia sobre um determinado tema no final. O mestrado e doutorado, ele tem uma outra proposta. Você está querendo entrar
no mundo da produção do conhecimento científico, né? Então, por isso também que as exigências são tão maiores. No mestrado, você começa com um complemento de formação teórico-prática, você vai ter disciplinas que você vai fazer, vai estudar também alguns temas, mas esse não vai ser o ponto principal. O ponto principal é o que você vai fazer quando você desenvolver a sua pesquisa científica com a orientação de um professor doutor. Então, ao entrar no mestrado, você vai ter um orientador que é doutor, necessariamente, obrigatoriamente. E o seu trabalho vai ser avaliado depois por uma banca de doutores ou doutoras, certo? Então, veja que você está entrando numa comunidade científica. Esse é o processo, né? Por isso que eu coloquei inserção em uma comunidade científica. A dissertação de mestrado, portanto, não é só um trabalho sobre um tema. E eu vou já fechar os slides com esse último, para a gente poder começar, então, uma discussão em torno disso. O principal ponto para começar essa conversa é você descobrir qual é o seu problema de pesquisa, né? Porque é daí que parte tudo isso. Se a ciência é uma atividade de resolução de problemas, qual é o problema que eu quero resolver? Qual é o problema que eu quero tratar? Qual é o problema que eu quero contribuir? É a primeira coisa que você precisa saber. Esse é o primeiro passo, né? E eu coloco o seu entre aspas, gente, porque é seu, mas também não é só seu, né? Porque você está numa sociedade. Então, você vai ter um item no seu projeto de pesquisa que vai chamar justificativa ou relevância da pesquisa. É a mesma coisa. Justificativa ou relevância da pesquisa. Ou seja, é seu problema de pesquisa, mas você é uma pessoa que está produzindo conhecimento em uma sociedade. Logo, explique para esse programa por que o seu problema é um problema de todos, é um problema que precisa ser resolvido. É um problema que vale a pena ser resolvido, né? Quando eu falo de resolução de problemas, gente, eu não estou dizendo que são só problemas práticos, né? Eu, por exemplo, sou filósofa. A gente lida com muitos problemas teóricos. Problemas teóricos também são super importantes para a resolução de grandes problemas. Então, eu chamo a atenção de vocês. É o seu problema, mas a ciência é uma produção coletiva. Então, isso é bastante importante. Eu vou interromper aqui a apresentaçãozinha, e aí a gente conversa um pouco a partir dessas ideias. Então, é o seguinte, gente, vamos pensar um pouco nesse processo. Se eu entendo que a ciência é uma atividade de resolução de problemas, e entendo que a minha tarefa no mestrado é pequena, vocês não precisam ficar ansiosos, né? É pequena, é bem pontual. Aliás, quanto mais pontual ela for, melhor, né? Os orientadores dos programas de mestrado costumam sempre usar uma expressão que vocês vão ouvir a vida toda, que é, você precisa recortar o seu objeto. Você vai lá, apresenta um projeto, a pessoa chega para você e fala, você precisa recortar o seu objeto. O que significa isso? Você está querendo resolver um negócio muito grande em pouco tempo. Não vai dar tempo, né? Você não tem os meios, você não tem como resolver isso. No geral, gente, recortar um objeto de pesquisa, né, é fazer com que o problema que você quer resolver tenha solução com os meios que você tem para resolver. É uma coisa bem pragmática, gente, no fim das contas. Meio como a gente faz todos os dias na nossa vida cotidiana, né? Você tem um problema e você tem recursos ou não tem recursos para resolver, né? E vocês sabem muito bem que tem problema que não tem como resolver, né? Não sei se vocês têm vivido isso recentemente, muito na vida de vocês. Eu tenho vivido vários que não têm solução. Então, não é um bom problema para você levar para o seu mestrado, certo? Então, o problema ele tem que ser palpável ao ponto de poder ser resolvido. E resolvido como, gente? No geral, no mestrado, com dois caminhos. Ou com pesquisa teórica, bibliográfica, ou com pesquisa de campo. Porque o tempo é muito curtinho, gente. 2 anos voam. É muito rápido. Né? E no final dá um desespero. Porque, assim, é muito rapidinho. Precisa ser 2 anos. Às vezes dá para ser 2 anos e meio. Os programas costumam, todos eles têm mecanismos para você prorrogar um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, há uma certa pressão para que você conclua, no máximo, em 2 anos e alguns meses, porque isso conta ponto para os programas. Afinal de contas, você ser mestre e você ser doutor favorece a produção científica do país.
Vocês entendem? No nosso caso agora, gente, vivendo em estado de exceção, garante que agências de financiamento que financiam ciência no país continuem existindo. É uma tarefa social super importante. É claro que vocês estão indo lá para resolver, para fazer uma formação de vocês. Isso é super louvável, né? Para melhorar o trabalho de vocês na sala de aula, para poder fazer, para poder ser um pesquisador, para poder conhecer mais. Tudo isso faz parte também do processo. Mas é importante vocês saberem que vocês estão entrando numa coisa muito maior. Gente, o que eu acho que é importante também da gente, ainda de fixar? Você pode ter um grande problema em vista e você vai levar para o seu projeto um subproblema. O teu problema, na verdade, é muito grande, mas ele não tem como ser resolvido, às vezes nem que você tivesse 10 anos para fazer um mestrado, você não teria como resolver. Por quê? Porque às vezes é um problema que não tem solução com o resultado acadêmico, você precisaria de outras coisas para resolver. Então, você leva um subproblema. Vou dar um exemplo para vocês de algo que eu investigo há bastante tempo e que eu acho que encaixa bem e sei que vocês vão se identificar facilmente. Eu quero resolver o problema do racismo no Brasil. Adoraria. Então, não vai dar para fazer isso no mestrado, né? Então, não vai rolar. Tá todo mundo ciente, né? Vocês entendem? É um baita problema. Eu acho que o nosso maior, na verdade, né? A sociedade brasileira é estruturada em torno disso. Ok. Resolvo isso num programa de trabalho de mestrado? Não, não resolvo. Mas eu posso pegar um subproblema dentro desse problema. Então, e eu posso pegar um subproblema que pode virar ainda um subproblema dentro do subproblema, até deixar ele do tamanho que eu possa resolver. Exatamente como vocês fazem no dia a dia de vocês, quando vocês têm que se virar para resolver os problemas de vocês. A gente dá um jeito de tornar aquilo, né, solucionável. Então, por exemplo, eu estou orientando uma aluna, que aliás é uma graça, meu presente deste ano de orientação, ela está no programa de Economia Política Mundial, e ela está investigando o seguinte, ela está investigando qual foi o investimento da rede pública, das secretarias, vamos dizer de maneira mais geral, para não entrar tanto no detalhe. Qual foi o investimento do governo do Estado de São Paulo, vou dizer de maneira mais genérica, ela já está olhando coisas mais específicas, mas ela chegou assim, especificamente em formação de professores para uma educação antirracista. Qual foi o investimento? Não se sabe direito qual foi, gente. Quando você começa a investigar, é um negócio super complicado. Porque tem muitas fontes, tem muitos programas. Por exemplo, a CAPES, que é federal, durante algum tempo teve esse PIBID que eu coordeno, que era um PIBID de diversidade. Aí eu pergunto para vocês, o PIBID de diversidade dava conta de uma educação antirracista? Não sei, tem que investigar. Pode ser que não. Pode ser que sim. Pode ser que sim e não, dependendo da cidade, dependendo do professor que pegou o projeto. Então, eu poderia considerar como investimento? Tá, mas aí ela está querendo ver do governo do estado, e a CAPES é federal. Ok. Aí você pode dizer o seguinte, mas professora, essa é a pergunta que ela quer responder? Sim, ela quer responder essa pergunta, porque ela vai fazer um levantamento detalhado de quanto foi, de onde veio, de onde foi investido, e qual foi o impacto dessas ações? Quando ela terminar em 2 anos, ela não resolveu o problema do racismo no Brasil, naturalmente, porque né, não era a questão respondida, mas se ela faz um trabalho bacana, ela ajuda quem está tentando resolver esse problema. Por que ela ajuda, gente? Porque ela faz um trabalho importante que a universidade faz. Ela gera dados, ela gera informação. Ela pode interferir em política pública, o trabalho dela pode ajudar a interferir em política pública, pode ajudar a fazer, por exemplo, um processo eleitoral dirigido para determinados grupos de governadores e não de outros. Então, veja como que um trabalho, ele pode contribuir para a resolução de um problema, né? Vou pegar um outro caso completamente diferente. Alunos têm dificuldade de aprendizagem em matemática.
e eu quero identificar especificamente em relação a determinados conteúdos, numa determinada faixa etária, né? A partir do momento que eu faço uma investigação, eu não estou conseguindo, com o resultado do meu trabalho, resolver este grande problema, que é, numa sociedade desigual como a nossa, sem uma série de condições que seriam necessárias para que as pessoas pudessem aprender bem, que o ensino-aprendizagem da matemática fosse adequado, a mesma coisa, é um baita problema. Mas eu consigo apontar caminhos, eu consigo explicitar, né? E, às vezes, o caminho pode ser, gente, explicar conceitos que também está dificultando a resolução de problemas. Hoje em dia, o Brasil está vivendo uma confusão de linguagem que é um negócio assustador. Então, muitas vezes, o meu trabalho não vai resolver o problema, mas eu vou fazer um processo de explicitação de alguns conceitos que são fundamentais para que as pessoas possam resolver aquele problema. Então, assim, tem uma infinidade de coisas, gente, que é possível fazer para que o seu trabalho não seja só um tema, para que ele não seja só uma produção de um texto sobre um tema, né? E os programas de pós, gente, eles já são orientados para isso. Porque quando você coloca lá, olha, o mestrado em educação da USP, por exemplo, ou da Unicamp, vamos supor, tem uma linha de formação de professores, linha de pesquisa em formação de professores. Ou seja, ali você já tem professores doutores que tem todo um repertório para ajudar você nos levantamentos que você vai querer fazer. Então, é como se você conseguisse provisoriamente um tutor, não exatamente especificamente naquilo que você estuda muitas vezes, mas pelo menos com uma bagagem teórica dentro daquela linha abrangente que você quer investigar, né? Então, eu acho que, assim, gente, o primeiro grande passo é a gente sair dessa ideia de tema, abandonar essa ideia e começar a pensar em termos de problema. E você pode ser generoso com você mesmo e até com a sua área, ao identificar, muitas vezes, problemas que podem não ser problemas estruturais do país todo, mas que podem ser problemas muito importantes dentro do seu campo. Já está ótimo. Ou seja, você pelo menos está dirigindo a sua produção, né, a partir dessa perspectiva. Gente, se vocês olharem um projeto de mestrado nessa perspectiva, vocês vão ver que todos os itens que são solicitados lá, depois amanhã a gente entra com mais cuidado nisso, são dirigidos para isso, né? Qual é o seu problema de pesquisa? Qual é a sua pergunta? O que você quer responder? O que você quer resolver? Ok. Quais são os seus objetivos com isso? Você quer responder essa pergunta, mas quais são os objetivos que você tem? Porque dentro de uma mesma pergunta, tem infindáveis objetivos, né? E você não pode esquecer que você tem um cronograma, ou seja, qual é a pergunta, quais os objetivos dentro do tempo que eu tenho. Dentro do tempo que eu tenho, né? No geral, um projeto é avaliado exatamente por esses critérios. O que esta pessoa está propondo dá para fazer dentro desse tempo, né? Ok. Qual a metodologia que você vai usar? Eu vou fazer um trabalho de campo, eu vou usar entrevistas, se sim, como, quantos, onde ou não. Eu vou fazer levantamento de arquivo, eu vou fazer pesquisa bibliográfica, qual vai ser o meu caminho, né? A metodologia é o caminho. Como é que eu descrevo, então, o processo pelo qual eu vou resolver o meu problema, né? Gente, quando eu vou escolher a metodologia, ela tem que ser a metodologia melhor para resolver os meus problemas. A gente vê muito projeto de mestrado que é um Frankenstein, né? A pessoa tem um baita problema, a melhor metodologia seria ela fazer pesquisa de campo e ela opta por fazer pesquisa teórica. Por quê? Porque às vezes não tem um cruzamento entre o que ela quer fazer e, especificamente, a metodologia que ela está escolhendo. Então, quando você vai escolher a metodologia, você tem que pensar qual é a melhor maneira de responder o meu problema. Como que eu vou conseguir o resultado que eu quero, né? O outro item que eu já falei para vocês, depois a gente pontua tudo isso amanhã, eu ponho a listinha direitinho,
Por que eu vou fazer isso? Justificativa, relevância da pesquisa. Para que fazer isso? Gente, esse é um ponto fundamental do projeto, até para você, né? Até você tem que estar com bastante segurança do porquê que é importante você fazer isso, né? Às vezes a gente encontra as pessoas por aí e fala assim, olha, você está fazendo mestrado em quê? A pessoa responde para você assim, em Paulo Freire. Ou você está fazendo mestrado em quê? Na filosofia é muito comum o pessoal responder em Kant, em Foucault, em Marx. Aí você pensa, não respondeu, né? Como assim, estou fazendo mestrado em alguém, né? Quando você vai elaborar um projeto, você precisa não só ter muita segurança do problema que você está investigando, mas, ao mesmo tempo, do porquê que é importante você investigar isso. E é muito bom, gente, que isso não seja um problema para você responder no seu projeto, porque se está muito difícil escrever sobre a justificativa da sua pesquisa, é porque talvez ela não seja relevante nem para você. E acredite, gente, ela precisa ser muito relevante para você, ou você não aguenta fazer isso durante 2 anos. Você não suporta, porque a gente vai cansando, que dá trabalho. Vocês percebem como tem a ver muito também com o nosso engajamento? Às vezes o aluno fala, gente, como que eu... Ai, como assim justificativa? Como assim relevância? Eu falo, meu cara, se você mesmo não sabe a relevância da sua pesquisa, você não sabe por que ela é importante para a sua área, você não sabe por que ela é importante para o seu campo, você não sabe por que ela é importante para o grupo. Tem que saber, se você identificou um problema, você tem que poder convencer os seus pares, o seu grupo, de que aquilo é uma pesquisa importante, né? Então, isso é fundamental. E referências teóricas de onde você vai se apoiar para poder construir essa resposta, porque a ciência se faz assim, né, gente? A ciência, ela é produzida por processos coletivos de produção de conhecimento também do passado. Então, é claro que você vai ter vários insights, você vai descobrir várias coisas na sua pesquisa, mas você não começa partindo das suas intuições, você começa partindo de referências de pesquisadores, de pesquisadoras. E isso ajuda muito, principalmente no mestrado, né, gente? Que aí a gente vai colando em várias teorias que vão nos ajudar a encontrar a solução para aquilo que a gente quer. Então, acho que essa primeira fala, gente, ela está muito em torno da gente pensar no como que o próprio projeto de pesquisa, ele não é protocolar, ele não é só uma etapa de um processo seletivo. Um projeto de pesquisa, ele é fundamental para você mesmo. Você não tem como fazer uma pesquisa sem um projeto de pesquisa. É natural que quando você ingressa num programa, você vai mudar esse projeto muitas vezes, né? No diálogo com o orientador, com outros professores, muito dos seus problemas vão mudando. Às vezes o próprio orientador convence você que o seu problema não está bem formulado, que você precisa pensá-lo de outra forma e por outro caminho. Não importa, você reestrutura, né? No geral, os programas têm alguma disciplina de seminário de pesquisa, onde você vai discutir o seu projeto com os colegas. No geral, está cada um fazendo um trabalho de uma natureza diferente e vão poder confrontar esses projetos e tudo mais. Por que essa dimensão, gente, eu estou fixando bastante nisso hoje, mais pragmática, é tão importante, né? Porque eu acho que o processo ele se torna muito difícil e às vezes as pessoas até desistem quando elas não veem sentido no que elas estão fazendo. E a falta de sentido, no geral, está associado a você não saber exatamente o que você está fazendo no mestrado. Porque você pensa assim, gente, eu já fiz uma especialização, por exemplo, muitas de vocês já fizeram. No final do curso, eu fiz uma monografia. Em alguns cursos, até o pessoal pede um pré-projeto, alguma coisa assim. Você vai lá e faz uma monografia sobre um tema, sobre um autor, etc e tal. E eu fiz e fui bem, tirei nota boa, foi ótimo, fui bem aprovada e tal. E por que eu tenho que fazer tudo isso agora, né? Por que razão eu precisaria passar por esse processo agora? Bom, porque eu estou fazendo uma outra coisa. Essa é a grande questão. Então, ao saber que você está fazendo outra coisa, você vai pensar, ok, se eu estou fazendo uma outra coisa, eu preciso de uma diretriz. Eu preciso saber exatamente o que eu estou tentando resolver e como é que eu vou fazer
para resolver este problema. E com isso você vai conseguindo perceber, e até o próprio processo de fazer o projeto, ele se torna muito prazeroso. Muitas das coisas do projeto que são importantes do ponto de vista teórico é o que acaba preocupando mais os alunos e alunas, né? Se eu pus as referências corretas, se eu desenvolvi bem os temas, se eu consegui mostrar que eu tenho conhecimento sobre aquilo. Mas, no geral, gente, o que faz com que os projetos sejam bem avaliados nos programas é justamente a coerência entre esses itens. É você conseguir mostrar que você tem um problema, que ele é um problema importante de ser investigado, que os seus objetivos estão coerentes com esse problema e que você tem meios para resolver. Então, quando você faz, por exemplo, um levantamento bibliográfico, né, e no geral nos projetos já tem algum levantamento bibliográfico, pelo menos um levantamento bibliográfico inicial de obras que você vai usar como referência, quando você consegue fazer um bom levantamento bibliográfico, quem vai avaliar esse projeto, que conhece a área, olha o problema e fala, nossa, mas ela não colocou a principal obra que ela vai precisar para resolver esse problema. O principal autor, né, que com uma pesquisa básica ela já teria levantado, ou ele já teria levantado. Então, a questão não é tanto você demonstrar conhecimento nos autores, mas você se apropriar um pouco, né, desta problemática para que você mostre que você já tem os caminhos um pouco para a investigação que você vai fazer. Então, acho que esse ponto é importante, quer dizer, você apresentar um projeto que tenha uma coerência interna, né, como a gente fala. Último ponto mesmo agora, só para esse papo inicial de hoje, vocês sabem que cada área tem as suas especificidades em termos de forma de apresentação, eu digo da linguagem, e também nós temos uma série de formatações no meio acadêmico, né? Essas coisas meio que se misturam, né? Normatização, sei lá, da BNT ou qualquer outra normatização, e, ao mesmo tempo, a linguagem acadêmica, a forma como o projeto é apresentado. Quando você apresenta um projeto que ele está dentro dessas normas, né, e aí, no geral, o primeiro passo é você olhar no programa que você quer concorrer se existe alguma norma específica ou não, porque tem programas que pedem que você faça o projeto de uma dada maneira. No geral, o pessoal não faz isso e deixa você fazer de acordo com as normatizações. Você vai pegar a última normatização acadêmica, vamos, por exemplo, a BNT, a mais atual, e vai formatar todo o seu projeto em torno disso. E vai entregar um projeto sem um erro de ortografia, e vai entregar um projeto sem um erro de pontuação, e vai entregar um projeto sem um erro de espaçamento, porque parece que é uma espécie de chave de entrada para você começar a usar uma dada linguagem. E, no fim das contas, isso não é uma coisa que você não prejudicaria necessariamente a qualidade da pesquisa que você vai fazer, mas é algo que os processos seletivos costumam valorizar muito. É quase como se você estivesse demonstrando a preocupação que você teve com aquele material que você está apresentando. Tudo, gente, a capa, o sumário, o itemzinho numerado, sabe aquela coisa bem de preocupação mesmo com o cuidado, né? E vocês sabem, gente, que esse tipo de trabalho, no geral, a gente precisa de um leitor, né? Porque a gente olha 150 mil vezes as coisas que a gente escreve, não vê um erro quando alguém olha, a pessoa vai lá, bate o olho e fala, isso aqui, né? Você fala, gente, como que pode, né? Não é possível não ter visto isso. Então, isso ajuda também no processo de ingresso, assim, você ter um bom amigo, uma boa amiga que domine bem a língua portuguesa, e não importa se você domina ou não, gente, não é essa a questão. Mas ter um leitor que não precisa ter nada a ver com o tema, se não tiver, às vezes até ajuda, porque a pessoa consegue olhar, né, com uma outra perspectiva, e vai ajudar você também nessa parte, digamos que mais formal, né, do processo. Então, gente, acho que esse primeiro momento, né, dessa nossa conversa,
tem um pouco essa intenção, assim, vocês pensarem que cada programa de pós, ele representa um pedacinho de um campo de conhecimento, né? E isso é muito importante, gente, porque, assim, pode ser que você queira fazer um trabalho sobre educação e que, por exemplo, a UFABC, ela não tem um mestrado em educação, mestrado e doutorado em educação, mas ela tem muitos mestrados ligados à educação. Então, não só temos programas que orientam o trabalho de educação, como, por exemplo, políticas públicas, que orienta vários trabalhos de educação, o próprio programa de ciências humanas, o nosso programa de filosofia, entra muitas temáticas de educação, acabei de falar para vocês agora também o de economia política, mas tem também muitos mestrados e doutorados em ensino. Então, tem ensino de física, ensino de filosofia, ensino de matemática, tem vários. Ensino de ciências, matemática, tem vários programas. Depois, na aula específica, eu mostro isso para vocês. Mas, se vocês olharem, Unicamp tem um mestrado em educação, PUC tem um mestrado em educação e outros também, USP e assim por diante. Onde eu faço? Qual é o programa que eu tenho que fazer? Qual é o programa que eu tenho que escolher? Lembrando que cada programa desse representa um pedacinho do campo de conhecimento educacional, com linhas de pesquisas específicas, dependendo do tipo de pesquisa que você quer fazer, você não vai conseguir fazer naquele programa, porque não tem ninguém que te oriente para aquilo lá, porque a linha do programa não tem nada a ver com o que você quer estudar. Então, isso é super importante, gente. Às vezes a gente não passa nos mestrados porque escolhe o programa que não vai acolher a nossa pesquisa. O projeto está ótimo, mas não tem ninguém lá para orientar. E a gente consegue saber isso muito bem, vasculhando um pouco os sites dos programas e indo justamente atrás disso. Quais são as linhas de pesquisa deste programa, certo? E depois, dentro dessas linhas, quais são os professores e as professoras que orientam dentro dessa linha de pesquisa? Quando você tem, isso tudo é público, né? Vocês conseguem acesso a isso nos sites com tranquilidade. Se vocês, por exemplo, falarem, vou pegar o meu caso, você fala assim, eu quero fazer mestrado em filosofia, ok. Aí você vai lá no site de filosofia e você vê que tem duas linhas e uma delas é ética e política. Aí você é bem abrangente, né? As linhas, no geral, são bastante abrangentes. Você fala, acho que eu consigo enquadrar meu projeto nisso aí. Não precisa ser diretamente isso, mas é no geral, ok. Preciso de um professor. Então, você vai olhar quem são os professores que estão vinculados a essa linha. Toda a página de pós-graduação vocês vão ter essa informação. Pegando esses nomes desses professores, vocês podem acessar o currículo desses professores na plataforma Lattes, ou seja, o currículo Lattes é uma plataforma do CNPq, e lá você entra nessa plataforma, pesquisa por professores doutores e você consegue saber a vida do cara, certo? O que ele já escreveu, o que ele já orientou, também ajuda muito, né? O que ele anda orientando, o que ela anda orientando, que tipo de pesquisa essa professora ou esse professor tem acolhido. Esse professor está em algum grupo de pesquisa? Está tudo lá no currículo Lattes. Porque nós que estamos nos programas somos obrigados a ficar registrando lá, alimentando o Lattes toda hora, né? Esse grupo de pesquisa está ligado aqui. Então, você vai sacando. De repente, você fala assim, eu estou querendo investigar um determinado tema, quero fazer na USP. Olho lá o programa da USP, olho as linhas de pesquisa, parece que não tem nada a ver. Mas tudo bem, deixa eu dar uma olhada nos professores. Dou uma olhada nos professores, dou uma olhada nas professoras, ninguém passa perto do que eu estou querendo investigar. Gente, a chance de aceitarem é muito pequena. Simplesmente porque o programa de pós, ele representa um grupo que pesquisa determinado tema dentro de um campo. A menos, claro, que você tem um projeto muito fantástico e que tem algum professor e professora lá que esteja com vontade de mudar de linha e mudar de autor, e às vezes acontece, né? De falar, não, tá tão legal isso aqui que eu não pesquiso tanto isso, mas eu vou encarar, eu quero orientar essa pessoa. Mas aqui, como a gente está tentando dar orientações mais pragmáticas para vocês,
Eu quero investigar educação popular. Gente, vamos procurar um programa que tenha professor orientando a educação popular? É o melhor caminho, né? Eu quero investigar a educação matemática, mas especificamente em relação a tal coisa. Vamos dar uma olhada nos programas de ensino de matemática ou nos programas em educação? Vamos dar uma olhada nos professores que estão orientando nesses programas? Vamos ler um artigo desse professor para ver se ele já escreveu alguma coisa que tem a ver com isso, entendeu? Então, esse é o caminho, gente. Porque aí você manda um projeto para um lugar que vai acolher a sua pesquisa de uma maneira bem mais efetiva. E muitas vezes, né, gente, é muito comum no mestrado até a gente adaptar um pouco os nossos projetos ao programa. Por que não, né? Quando eu fui fazer mestrado, eu fiz isso. Tudo depende muito também dos objetivos que vocês têm com isso, e é o último ponto que eu quero conversar com vocês. Por que vocês estão querendo fazer um mestrado, né? Ao responder essa pergunta, fica bem mais fácil saber até onde vocês podem adaptar o que vocês querem fazer ou não, né? Mas se você tem um problema de pesquisa, alguma coisa que é muito cara a você e você quer pesquisar, a minha sugestão é você já procurar programas que se adequem ao que você quer fazer, e aí esse é o melhor caminho. A gente vai ter uma aula especificamente para conversar sobre isso. Por que vocês querem fazer um mestrado, sendo que vocês poderiam estar fazendo muitas outras coisas da existência, sendo que dá um trabalho danado, cansa, a gente fica com dor nas costas e tudo mais, né? No meio do caminho a gente fala, por que é que eu estou fazendo isso, né? Por quê? Porque essa pergunta vai vir muitas vezes, né, no cérebro de vocês. Ajuda muito, gente. Quando eu terminei a graduação, primeiro que assim, a primeira graduação que eu fiz não havia um incentivo para mestrado e doutorado, o incentivo era fazer especialização. Eu sei que muitos de vocês também já passaram por círculos desse tipo. O próprio grupo incentiva você a ir por um caminho. Então, na época, o incentivo é fazer uma especialização, né? Quando eu terminei a segunda graduação, é que aí sim, lá eu tive contato, a maioria dos meus professores eram doutores, todos praticamente na época, e aí quando os professores já são doutores, você vai ser formado num ambiente em que você também pode ser doutor. Essa é a questão, vocês sabem muito bem disso, né? E talvez aí já seja um bom motivo para vocês fazerem mestrado e doutorado, né? Saberem o quanto vocês vão ser importantes para os seus alunos e para suas alunas no futuro. Porque não tem como ser de outro jeito, gente. A gente se espelha naquilo que a gente vê, e deseja aquilo que a gente vê, como já dizia o velho Freud, né? Então, se você é mestre, se você é doutora e você está dando aula para um jovem, ele fala, poxa, acho que eu também posso, né? Também posso fazer isso aí. Então, já é um bom motivo, né? Mas, na segunda graduação, quando eu já comecei a pensar em fazer o mestrado, eu vou ser bem sincera com vocês e dizer qual era o meu grande objetivo. Eu queria dar aula no ensino superior e queria trabalhar numa universidade pública. E, no geral, as universidades públicas exigem que você tenha o doutorado, não é nem o mestrado. Certo? Então, quando eu comecei a fazer o mestrado também, já não era só para fazer o mestrado, eu queria fazer o doutorado. Então, o mestrado era um trampolim para o doutorado, né? E eu estava bastante flexível quanto ao tema, gente. Eu confesso para vocês. Eu queria uma universidade de ponta para que eu pudesse ter o título, porque eu queria entrar num concurso depois, numa universidade pública. Queria facilitação para eu entrar no doutorado, numa boa universidade também, né? E então eu estava bastante flexível quanto ao tema e o que eu teria que fazer para fazer o mestrado. É o mundo de vocês? Ok. Se for, vocês têm esse caminho de procurar um programa bacana e começar a pensar num projeto a partir da linha de pesquisa que tem lá. E do que os orientadores orientam lá. É uma forma, né? Agora, vocês querem fazer o mestrado porque vocês têm problemas específicos que estão afetando vocês no trabalho que vocês estão se desenvolvendo hoje e querem dar resposta para esses problemas. Aí o caminho é inverso. Precisa procurar um programa que acolha esse tipo de pesquisa e eu tenho certeza que vocês vão encontrar. Né? Então, esse é um processo que eu acho que é muito importante, né? Tentar
tomar esse tipo de decisão nesse momento ajuda bastante. Pessoal, eu já fiz a exposição inicial que eu queria, então eu vou interromper a gravação, e aí depois a gente faz o nosso papo aqui com o grupo que está assistindo. Deixa eu só parar aqui.